onde os ditames da liberdade, da identidade e da democracia foram espezinhados. Qualquer decisão num país deve, quando existe um clamor popular, ponderar todos os seus comandos. É verdade que os órgãos de justiça incumbe a tarefa de fiscalizar os atos dos outros órgãos de soberania. Mas isso não é possível ser feito se efetivamente não existir independência, apartidarismo, imparcialidade dos órgãos, que, na verdade, têm o condão de aplicar a justiça. Este é o fim maior do direito. Ora, Moçambique deu um grande recado ao sistema jurídico nacional, regional, africano e mundial. As eleições são uma pífia. Não valem absolutamente nada, porque todos aqueles que têm o viés monocrático chegaram ao poder na realidade, eternos propagadores da guerra, da sublevação social, do império do medo e do terror, e estão pouco se interessando nos princípios da legitimidade conferida pelo voto nas urnas dos soberanos. Era expectável que, diante de tudo aquilo, a equação contabilística apresentada tivesse uma fundamentação. Mas eis que o Conselho Constitucional de Moçambique mostra que é também um tentáculo do próprio partido governante. Como e com que engenharia, sem serem analisadas as atas e os editais, há uma redução de votos? Como, sem uma demonstração de fundamento, pode haver uma redução de assentos parlamentares? Então, a Frelimo ganhou pelo voto ou ganhou pela secretaria? Este é o grande problema. Hoje, e mesmo o pronunciamento tardio para fazer uma certa contenção da indignação popular foi milimetricamente calculada. Encurtar essa insatisfação, esperar pela noite traiçoeira para, eventualmente, depois quadricularem os bairros e os focos de insatisfação com meios bélicos. Mas ganha alguma coisa o direito em Moçambique? Não. Moçambique é o único? Não. Mas hoje impunha-se que fosse o único para dar exemplo. Mas Moçambique preferiu outro caminho. O Conselho Constitucional mostrou que é partidocrata. Uma decisão que põe em xeque a estabilidade e instabilidade do país, nem que fosse num quintal, deveria ser bem ponderado e não o poder a todo custo. Por outro lado, levanta-se aqui o princípio da suspeição. A ser verdade que a presidente do Conselho Constitucional é comadre do presidente da República, logo tem o poder da submissão sobre do nomeador. Quer dizer, ela, para além deste princípio
de proximidade quase familiar, ela foi por ele nomeada e há este dever de submissão a quem a nomeou. Não é a melhor forma de se resolverem problemas no país. Pode ser que a Presidente tenha sido tomada pela perspectiva de quem tem a polícia, quem tem as Forças Armadas, quem tem o poder é a Frelimo. E que se dane a razoabilidade e a confrontação. Mas ela praticou atos que são indescritíveis. Como é que, de repente, os 79 recuam para 65? O número de assentos parlamentares recuam e são distribuídos de forma a amortecer a indignação. Agora, se pergunta, mas afinal os políticos moçambicanos navegam sobre o quadro de benesses em detrimento do clamor popular? Preferem eles estar no poder porque a Frelimo lhes outorga como se o país fosse uma propriedade desta e lhes concede algumas benesses como se isso saísse do seu acervo bancário, ou preferem efetivamente, de uma vez por todas, representar os populares que sofrem diariamente, que são discriminados diariamente. Qual é o caminho dos políticos moçambicanos hoje? Desrespeitar estes jovens que gritavam nas ruas por justiça eleitoral, verdade eleitoral, imparcialidade da CNE, denunciar atos penais, ou contentar-se com a sua vaidade umbilical? Será que o poder é tudo? No percurso de um político que disse, a um dado momento, que estava preocupado com a defesa das populações. Será que estes partidos que agora terão assento eventual na Constituição, no Parlamento, sentir-se-ão representantes de um povo indignado por estar a ser escravizado pelo estômago, porque a comida está cara e o desemprego campeia? Qual será a posição dos partidos que a Frelimo ainda permite que existam em Moçambique? Esse foi o grande erro dos acordos de paz. É que quer a sociedade civil moçambicana não se esmerou em manifestar-se contra os dois contendores, quer a Renamo não pediu para repastrinar determinadas leis e, antes mesmo da revisão da Constituição, que deveria estar presente com a inclusão de elementos da sociedade civil, haver a criação de órgãos de transição, onde seria solidarismo moçambicanas. Era preciso higienizar estes novos entes criados com base nos acordos de paz de Roma de 1992. Mas a Renamo ficou convencida, e a sociedade civil também, que por durante 3 dias a Frelimo não ter comido galinhas se tinha transformado em vegetariana. Lé do engano. Ficando sozinha, aplicou todas as técnicas, inclusive a melhor, a stalinista. Reforçou a partidarização dos órgãos e mandou bugiar o multipartidarismo.
a Frelimo fez sim uma abertura para o licenciamento de partidos políticos e conferiu aos partidos políticos, ainda que fossem 1000, não mais que 40 lugares. Daí que a sua Constituição, que imperou até 1991, tenha consagrado 210 deputados. E a nova, 250. É a tendência da diminuição e da multiplicação simultânea. Daí que seja normal assistir-se mais votos do que votantes. Porque não importa quem vota, importa quem conta os votos. A CNEL-STAI e o Conselho Constitucional mostraram mais uma vez que o seu comprometimento não é a paz, não é não é democracia. É a do capitalismo ao invés do apartheid. E assim se estende os tentáculos até as forças políticas e militares. Ninguém tem o condão de se levantar e defender a soberania. Ninguém tem o condão de se levantar e dizer basta de sangue derramado de inocentes. Eles preferirão sempre a defesa das suas mordomias umbilicais. Moçambique tem chamas e nós em lágrimas, porque perdeu-se uma oportunidade de se escrever uma linda página para os povos de África. É que, depois da grande contestação, a democracia ganhou com a verdade eleitoral. Suspendamos tudo, reunamos tudo e todos à volta de uma mesa. E cada um com as suas atas e editais contabilizemos a nível dos políticos, os interessados, para que se desfaçam quaisquer dúvidas e suspeições. Mas o Conselho Constitucional mostrou que os países dos compadres deles não se desligam. E pouco importa que o povo morra de fome e tenha clamor e anseio de liberdade e de democracia. A democracia foi mais uma vez enterrada com o apoio da comunidade ocidental. Porque Moçambique tem riquezas. Ainda que não tivesse, não permitiriam o seu fulgor de desenvolvimento. E agora, o que farão os moçambicanos? Agora, o que farão os políticos moçambicanos? Mondlane mantém-se indignado e mantém-se não em cima do muro como os muitos políticos, não com nenhuma petulância e arrogância, mas com a humildade e determinação dos grandes que se esmeram em defender a maioria sofrida. Podem ser feitas várias eleições. Não houve, no espaço moçambicano, alguém que tivesse resistido tanto, não tendo armas, exército, finanças. Nenhum político foi tão combatido, teve tantas horas de descrédito na comunicação social pública como se tratasse de um pária. Mas ele mostrou que o problema não é dizer que somos políticos, somos presidentes, somos detentores de uma certa legitimidade.
é ser fiel a estes princípios. É dizer que o poder não cega a mente. É saber interpretar a linguagem popular. O que distingue hoje Mondlane, gostemos ou não dele, façamos ou não as várias interpretações sobre aquilo que eles têm estado a liderar, o problema é que ninguém mais se esmerou na linguagem dos verdadeiros eleitores. A intelectualidade de todas as cores que falam na instabilidade esquecem que podem ser determinantes se tiverem com o farol no meio das populações. E ele sabe que os intelectuais dificilmente estão muitos comprometidos com a maioria. Tornaram-se gente fina, distante da maioria. Não vão ao bairro. E ele aprendeu rapidamente a linguagem do sofrimento. Mondlane aprendeu a linguagem gestual dos homens. Mondlane tinha tanto cabelo quanto eu. Mondlane, quando deixou que ele crescesse, começou a institucionalizar uma marca. Quando Mondlane coloca VM7, faz as iniciais de uma marca que pode pulverizar mais do que Venâncio Mondlane, por extenso. E quando agrega o 7, para muitos verem que é um homem de uma riqueza feita com base no suor do seu trabalho. Ronaldo é CR7, é milionário, porque tem uma riqueza fruto do seu trabalho. Não coloca tatuagens porque é um homem benemérito que doa sangue. É dos raríssimos jogadores com dinheiro, com poder, que não tatua e tem este compromisso com a civilidade. Este princípio foi lido e fez uma marca, VM7. Por muito que se queira, será uma marca que vai perdurar em Moçambique e não só. Com o Venâncio e sem o Venâncio. Muitos adotarão esta marca. E quando ele abdicar, poderemos ver VM7 em roupas, em perfumes, em calçado, em bolsas, em muitas coisas. Depois, o gesto juvenil. Quando o Mondlane se levanta, quando dança para aqui e para ali, é um gesto de comunicação para aquele que, não entendendo a linguagem dos políticos, entenda a linguagem gestual de um político que quer transmitir uma mensagem. Quando evoca Deus, ele fala ao nível da laicidade do próprio Estado moçambicano. Não é uma invocação que resulta de ele ser pastor ou religioso. Não. Ele adota esta política justamente porque Moçambique, no artigo 12º da sua Constituição, se apresenta como um Estado laico. E este político apresenta-se
com a laicidade, com uma expressão cândida no mundo cristão. Isto passa uma corrente para o grande oceano religioso. Desde católicos, protestantes, metodistas, muçulmanos, todos. Ele incorpora na mensagem que agora infunde para a sociedade. E é preciso resgatar aquilo que tem de mais importante. É preciso despartidarizar a Constituição moçambicana como a Constituição angolana. É preciso que os teóricos do direito vejam a forma subreptícia como transitou da Constituição da Frelimo para a Constituição que se diz da República. Artigos que valoravam a Frelimo e hoje continuam a... Ora, a Constituição tem 2 artigos para falar sobre os deficientes e veteranos de guerra. O artigo 15º e 16 falam da mesma coisa. Prevalece a atenção especial que é concedida aos guerrilheiros e antigos combatentes da Frelimo e outros. Mas já agora deveria haver um terceiro, que era daqueles que continuam no ativo e não são de um e não são do outro. Mas é preciso que quando amanhã se tratar de novo da reforma constitucional em Moçambique, os moçambicanos estejam atentos a este figurino. O artigo 5º. Vão à anterior Constituição da Frelimo, de 1975, e hão de ver lá cunhado um artigo que privilegia os veteranos, os mutilados, deficientes da Frelimo. Transcrito só, retirando o Frelimo, no artigo 15º. A República de Moçambique reconhece e valoriza os sacrifícios daqueles que consagraram as suas vidas à luta de libertação nacional, à defesa da soberania e da democracia. É Frelimo. O Estado da Atenção Especial aos que ficaram deficientes na luta de libertação nacional, assim como os órfãos e outros dependentes daqueles que morreram nesta causa. Está na primeira Constituição da Frelimo, só retirado. E depois vem deficientes de guerra. O Estado assegura proteção especial aos que ficaram deficientes durante a abertura do Acordo Geral de Paz em 1992. Esta subtileza que às vezes os partidos políticos aceitam e a sociedade civil é omissa, cria danos sempre futuros. Uma Constituição não é reserva exclusiva de juristas. Não. Uma versão é reserva de todos e de todas as profissões. Ninguém melhor que o médico pode ajudar na criação de normas sobre a vida. Ninguém melhor que os economistas as normas sobre a defesa da economia. Os engenheiros, a defesa, grande património extra-povo, que são as reservas exclusivas do Estado. As montanhas, os rios, as minas. Eles têm noção disso. Então, da próxima vez, tenhamos bastante cuidado. E é assim que, pela força do voto, não haverá alternância em Moçambique. Esta foi a maior mensagem, lamentavelmente, lançada pela doutora Lúcia Ribeiro.
o Conselho Constitucional prestou um mau serviço à democracia e ao direito pátrio e internacional.